Olá, meus amores. Então, vamos embora colocar a mão na massa, né? Iniciei aqui o start para quem vai assistir depois essa aula, quem não pôde estar aqui ao vivo, quem não consegue assistir ao vivo aqui esse encontro que é tão potente e tão assim encantador. E hoje a gente já viu algumas coisas em off, né? E eu vou estar compartilhando com vocês um conteúdo que é extremamente importante, uma aula extremamente importante para você ter resultado na sua clínica, no seu consultório. A gente vai dar continuidade no que a gente viu ontem, trazendo algo a mais e algo que é extremamente vital para o seu funcionamento, para o seu crescimento dentro da clínica, dentro do seu consultório, que vai atingir tanto o presencial quanto o digital. Então, como atrair pacientes todos os dias, né? Eu vou mostrar para vocês que o método funil orgânico para psicólogos, que é o que eu utilizo, que eu ensino as minhas alunas na mentoria, funciona. E você vai ter resultado se você colocar em prática. Porém, antes disso, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu não sei se eu mostro antes ou se eu vou fazer o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês primeiro, né, o conteúdo de hoje. Deixa eu compartilhar aqui, porque tem um bônus que assim era só para quem está ao vivo, né? Se bem que eles estão com um a mais, né? Mas eu vou mostrar para vocês uma uma coisa que é extremamente importante, extremamente, porque isso vai ajudar muito no seu crescimento, isso vai te ajudar a ter resultados e vai fazer você entender um pouco também como você vai aplicar isso que eu vou te passar hoje. Mas eu vou deixar isso para a segunda parte e vou compartilhar com você o que a gente vai iniciar o tema da nossa aula de hoje, ok? Então, coloquem aí nos comentários, meninas, por favor, se vocês estão conseguindo ver a minha tela, tá? Podem interagir. E aí, é importante, por exemplo, você ficar atenta ao seguinte: como que eu vou captar, como que eu vou atrair os clientes, né? Como que eu vou conseguir atrair clientes e pacientes todos os dias para viver do consultório, né? Então, essa é a maratona Psi em Ação, essa é a nossa segunda aula e aplique o que vai ser transmitido aqui hoje. O meu objetivo é te ensinar o caminho da atração até a conversão de clientes, de pacientes, né, de produtos e serviços que você vai estar oferecendo dentro do seu consultório, na sua clínica. E tudo isso no orgânico. Primeiro eu vou te ensinar o que você faz no orgânico. E lá na frente, você aprende de forma certa e estratégica a fazer isso no tráfego pago. Mas se você não sabe como faz isso, se você não cresce no orgânico, o tráfego pago, às vezes, você também não pode ter resultado porque você pode estar usando uma estratégia errada. E aí você vai estar gastando dinheiro, ok? Então vem comigo. Bom, como que funciona tudo isso? Como que a gente pode fazer isso acontecer? Para início de conversa, a gente precisa combinar criatividade com análise. Então, as minhas habilidades, as habilidades que você tem, elas precisam ser projetadas para maximizar a sua visibilidade, o seu engajamento, o seu relacionamento, a sua interação com o seu potencial cliente. E como você vai fazer isso? Com a criação do seu conteúdo, com a análise que você vai estar coletando dessa interação, você vai fazer a gestão dessa captação de leads que você vai ter e você vai estar olhando aí as informações que as suas redes sociais vão estar passando para você. Uma dica:
É extremamente importante a sua audiência te acompanhar em mais de uma plataforma. Você não precisa ficar presa apenas a uma rede social. Amplie isso, porque isso te dá também autoridade, ok? Comece pequenininho, não tenha medo, inicie o movimento. É um dia de cada vez. Movimento gera movimento. E aí a pergunta que eu te faço é: todo mundo quer ser procurado, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer receber uma mensagem no seu Instagram, no seu direct ou no seu WhatsApp com agendamento de consulta, né? Eu compartilhei aqui com vocês um agendamento que eu fiz essa semana e aí é extremamente importante você entender o seguinte: para eu ter esse resultado, eu preciso, né, fazer algo antes, porque se eu sair fazendo cartão, né? Vou fazer cartãozinho, que é um método que era utilizado antigamente, antes do digital. Vou fazer cartãozinho e vou sair distribuindo. Vou panfletar e alguém vai me ligar. Não funciona dessa forma. Você pode até ter um resultado ou outro do seu cartão, da panfletagem. Porém, hoje as pessoas estão no digital. Então, quando você, por exemplo, pede o contato de um dentista para um amigo, para uma amiga, que alguém te passa, né, te dá uma indicação, você automaticamente você vai procurar a página dele nas redes sociais. Então, as redes sociais elas são um grande portfólio do nosso trabalho, Psi. E a gente precisa entender isso. Lembra que eu falei ontem? Rede social é uma extensão, o Instagram é uma extensão do seu trabalho. O seu trabalho ele acontece muito mais no offline do que no online. Não se iluda achando que ficar o dia inteiro criando post, fazendo stories, criando reels. Você está trabalhando? Está trabalhando. Porém, você não está enchendo a sua agenda, você não está convertendo esse teu trabalho em clientes, em pacientes. Por quê? O seu trabalho ele acontece muito mais no off. Você tem rotinas administrativas, né? Tem várias coisas que você vai precisar fazer, inclusive para construir o conteúdo para poder também estar nessa interação no digital. E tem um segredo por trás disso, eu vou estar mostrando para você. Então, é extremamente importante você entender que o Instagram é um portfólio e você precisa entender como usa o Instagram, como usa o Twitter, como usa Facebook. Você precisa entender e separar essas coisas para você ter um resultado mais benéfico para o seu crescimento. E isso ele precisa estar atrelado. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Porque isso precisa estar atrelado à forma de como você se posiciona, como você comunica e como você conecta todo o seu conteúdo. Então, quando eu falo que o seu conteúdo precisa ser estratégico e assertivo, você precisa ter isso muito bem delimitado. Você precisa entender que, caramba, eu tenho que me posicionar, né? Lembra o que a gente falou ontem, né? Lembra sempre dos 3 P's. Eu preciso me posicionar. A minha comunicação, ela precisa estar relacionada e ligada ao meu posicionamento, que assim eu vou conectar, né? Pessoas se conectam com pessoas. E aí, aqui está o funil que é o funil de o funil de crescimento, né? O funil que faz o negócio acontecer. Eu fico assim encantada em olhar para ele porque eu acredito, né, que não, muito boa a tua pergunta. Captação e atração são coisas diferentes, diferentes. Às vezes eu escuto algumas pessoas colocarem, né? Ah, mas se eu estou captando, eu também estou atraindo. Não necessariamente. Captação é uma coisa, atração é outra coisa. Relacionamento e conversão, né? A gente já tem uma ideia. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo disso daqui.
Por quê? É extremamente importante você entender, primeiro, que existe uma forma. Ih, gente, eu apertei outra coisa que voltou. É extremamente importante você entender que existe uma forma para você fazer essa captação, para você fazer a atração, para você ter o relacionamento e para você converter. Existe uma fórmula, existe o que você faz, o que você inclui em cada etapa. Né? Eu vou estar passando isso aqui para vocês, mas antes disso, como eu falei, eu preciso mostrar, deixa eu olhar vocês aqui. Eu preciso mostrar para vocês algo extraordinário. Sou suspeita para falar. Que vai fazer a virada de chave na comunicação de vocês, né? Esse método do funil orgânico vai fazer você ter uma ampliação, um olhar diferente para o seu trabalho e para o seu posicionamento. Então, eu falei, né, que eu vou te ensinar esse caminho, você vai entender, você vai aprender a captar e converter. Você vai entender o passo a passo disso tudo e principalmente você vai ter resultado nisso nos atendimentos, nos seus produtos e nos seus serviços. Quando eu falo a agenda cheia, não é a agenda cheia só de terapia, porque eu tenho algumas alunas que elas falam o seguinte: Sara, eu não quero só ficar atendendo. E ok, isso é ótimo, tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. A questão toda é você está fazendo o movimento também para você está ofertando os seus produtos e os seus serviços, as pessoas sabem o que você oferta, o que você trabalha, a transformação que o seu produto promove. Então, isso que é importante, porque quando você faz esse movimento, as mensagens vão chegar para você no seu WhatsApp, no seu direct, você vai receber e-mail. E-mail, eu até diria que é um pouco menos. Hoje a resposta é muito mais rápida, apesar do e-mail também ser rápido, mas o WhatsApp e o direct é instantaneamente. Então, é importante demais você ter isso em mente. Isso é extremamente importante. Então, quando eu mostrei para você, né? Eu te mostrei o funil. Quando você viu lá a questão da atração, como que eu vou captar essas pessoas, né? A captação é importante você ter em mente o seguinte: a captação você está trazendo as pessoas, está captando os leads, só que eles ainda não sabem se querem de fato te seguir, se gostam de fato do seu conteúdo, eles não têm ainda uma consciência disso e nem de quem é você, né? É o primeiro contato ali. E aí você passa para a atração. A atração, né? Quando você começa a atrair, por isso que é de cima para baixo, e os 3Ps têm que estar ali, porque senão você se perde. E aí, quando você passa para a atração, na atração já está acontecendo alguma coisa que a pessoa já tem uma ampliação de consciência, ela já entende que o seu produto é um produto relevante, ela entende que você pode ser muito útil para o que ela deseja, só que ela não sabe se compra ou não o teu produto ou o teu serviço, porque ela quer te conhecer um pouco melhor. E aí você avança um pouco o nível desse teu lead, desse teu potencial cliente. O que você faz? Você começa a se relacionar. E quando você começa a se relacionar, aí é onde a magia acontece. É onde você traz mais para perto os seus potenciais clientes, os seus potenciais pacientes, e depois disso converter fica mais fácil. Converter é natural, é o processo natural dessa construção diária que você promove. Então, você pode construir esse teu funil, né? Eu mostrei para você ali os 3Ps.
que está conectado ali e é extremamente importante ele estar presente. Por quê? Lembra que a gente falou ontem, pessoas, problemas e posicionamento. Todo o conteúdo que você for construir, lembra que eu falei que você precisa ser intencional? Todo o conteúdo que você for construir, você precisa desmembrar ele dentro desse funil. E como você pode construir isso? Eu utilizo muito o Trello para poder fazer a minha linha editorial, a minha construção de conteúdos, né? O que eu vou estar trabalhando na segunda, na terça, na quarta e por aí por diante, né? Como que é o funcionamento da minha comunicação. E quando você desmembra isso, fica mais fácil, você visualiza o resultado melhor. E aí a questão toda é você saber o que cada coisa faz, né? A captação é o seu, eu poderia me atrever aqui a dizer que a captação é a forma em que você se coloca, se expõe no digital para você ter resultado, tanto no presencial quanto no digital. Por quê? A captação, lembra que é as pessoas chegando, né? Você vai captar, as pessoas ainda não têm noção de quem é você, não te conhece e tudo mais. Então a captação ela é ampla. A captação ela precisa desse teu movimento. Porém, a atração ela precisa ser estratégica. Como que você vai realizar essa atração? Com posts certos, né? Não é postar por postar, é ter posts intencionais. Tá fazendo sentido, gente? Coloquem aí para mim. Isso não é excelente, não é só, ai meu Deus, eu preciso fazer uma postagem e vou subir aqui um conteúdo. Não faça isso. Não faça isso. Você precisa ter os posts certos, né? Os posts intencionais, é postar de forma estratégica. O Reels também funciona da mesma forma. É fazer o Reels para o fim, né? Tudo que você for construir, ele tem que atingir o objetivo, o fim que você colocou lá como meta, como objetivo. Ah, essa semana você está falando sobre o quê? Então você vai construir o seu conteúdo voltado em cima disso, pautado em cima disso. Você precisa ter uma bio otimizada, isso faz parte desse processo da atração, porque as pessoas vão te olhar, né? Ela tá chegando no seu perfil. E a tua bio é a carta de entrada, é o cartão de entrada. Então, a pessoa vai olhar e vai ver, ah, tá, isso aqui é interessante. Agora, tem uma informação lá que não bate com o que você está falando, ou está muito confuso, a pessoa ela nem olha, ela, pum, ela sai, vai procurar outro. Então, tenha uma bio otimizada, tenha conteúdos educativos. O que é conteúdos educativos? É você entender que você vai precisar psicoeducar a sua audiência no seu nicho, no que você trabalha, no para no futuro, né, para quando for converter para o seu produto e para o seu serviço. Ou para sua terapia apenas, ah, Sara, eu não quero fazer mais nada, só quero atender. Ok? Sem problema nenhum. A questão toda é: você está fazendo uma comunicação atrelada a isso? Porque isso faz parte da atração. Esse é o primeiro movimento, é o primeiro momento. Depois você vai para o relacionamento. E aqui é onde eu gosto muito, sabe? É onde eu diria que o pulo do gato acontece. Né? Eu gosto muito dessa parte porque o relacionamento. Estou entregando ouro para vocês aqui, uma coisa que eu trabalho muito na mentoria. O relacionamento, a base dele é feita nos stories. Então, não tenha medo de fazer stories. Faça stories. Por quê? É nos stories que você vai mostrar o seu diário, a sua rotina, os seus bastidores. É nos stories que você traz esse teu potencial cliente, esse teu potencial paciente mais para perto de você. Então, stories diário faz parte do relacionamento. Então, use e abuse das caixinhas de perguntas,
das listas de transmissão, dos grupos VIPs, um, das enquetes. Gente, as enquetes têm um poder assim absurdo. Eu vou falar com vocês sobre isso. Mas relacionamento, stories, ok? Estamos conversados? Conseguiram entender? Os stories é um desafio. Olha, tem um macete. Sabe o que você faz? Posta e sai correndo. Não olha. Posta nos stories e vai fazer outra coisa. Não olha. Lembre-se, isso eu trabalho muito na mentoria. Você está ali enquanto audiência e não enquanto plateia. Esse é o segredo. Você está ali para comunicar. Lembra, conteúdo educativo. Você está ali para compartilhar a tua experiência, o teu saber, a transformação que você promove. Você não está ali para consumir. Você está ali para... Existe uma interação, existe uma troca que vai ser feita no Stories e Direct. O Direct também trabalha muito essa troca, né, entre você e a sua audiência. Conversão. Sara, como eu faço isso? A conversão, ela é o processo, eu diria, até que mais simples. Por quê? É o processo onde você vai estar convidando os seus potenciais clientes, potenciais pacientes, de forma estratégica. Então, você vai estar fazendo convites estratégicos, ou para a sua mentoria, ou para o seu grupo VIP, ou para um workshop, para uma roda de conversa, para uma palestra. Você faz uma chamada para ação, você aplica uma CTA. A conversão, ela está ligada a essa chamada para ação. Então, pode ser uma entrega de um PDF gratuito, por exemplo, pode ser aulões gratuitos. Eu estou subindo todas as aulas da maratona PC em Ação. Eu uso também os stories para avisar, olha, aula liberada. Então, isso é uma forma de você converter, é uma forma de você, inclusive, mostrar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço. Então, mostre quem é você, o que você faz, né? Lembra lá da aula de ontem. Desenvolva isso, né? Construa isso. E a conversão, ela acontece no processo natural. Ela é mais tranquila de ocorrer. Você não vai ficar tão tensa, tão tenso para realizar isso, né? Eu mostrei para vocês no off o caso, né, da Ana, como que ela conseguiu ter resultados assim absurdos. Ela, quando chegou para fazer a mentoria comigo, ela só tinha 2 pacientes, ela não conseguia ter resultados assim expressivos. Ela, inclusive, já estava cogitando a possibilidade de fazer uma transição de carreira, de ir para uma outra área. Inclusive, ela pensou em fazer outra faculdade. Mas quando ela aprendeu a aplicar o funil, vocês viram o resultado delas. Vocês viram de como ela estava e como ela está hoje. E esse resultado, né, ela mudou de 0 pacientes para 12 pacientes em 30 dias. Isso é um resultado, assim, excelente, excelente. Ah, mas como ela fez isso? Ela ficou fazendo divulgação no Google, divulgação. Não, gente, foi no orgânico, foi fazendo isso que eu tô aqui falando para vocês. É claro que quando você se empenha, quando você entende que você está no Instagram para trabalhar, né? Que você usa o Instagram para o seu trabalho, é uma extensão do seu trabalho, que o seu trabalho acontece muito mais no off do que no on. Você consegue ter esses resultados, porque você vai sempre estar conectada primeiro com os 3 L's, que tem que estar, tem que ser presente na sua construção de conteúdo, dentro do seu funcionamento profissional. E você vai conseguir construir conteúdos de forma estratégica e assertiva. Então, eu mostrei para vocês viram aqui o resultado delas, vocês viram o depoimento dela. E
é assim, encantador, quando eu falo muito isso, né? Quando um profissional desponta, ele eleva, ele carrega toda a categoria com ele. Quando um profissional também faz uma cagada, ele também carrega, ele mancha, né, a categoria. Então, eu acredito que existe espaço, sim, para psicologia, para a psicologia crescer, para o psicólogo crescer e despontar dentro da sua área. Né? A demanda que eu atuo, que é uma demanda de um sofrimento, né, uma das absurdo, que é a questão da depressão, como que é possível você se tornar referência em um assunto que é tão doloroso, que é tão difícil? Por quê? É usar a estratégia certa, a comunicação certa. Quando você entende quem é o seu potencial cliente, o que você promove, né? Qual transformação você promove e quem, né? Como você realiza essa entrega, tudo fica mais simples. Eu vou mostrar para vocês isso, a Vera, porque não tem como pensar em, não tem como pensar em, não tem como pensar em estratégia, não tem como pensar em querer atrair, né, captar novos pacientes, se você não faz isso, não tem como. E aí, uma coisa importante demais você fazer para você fazer é o seguinte: você precisa definir o seu público-alvo. Definir o seu público-alvo, querido, só vai. Você precisa entender que se você não tem o seu público-alvo definido, se você não tem, se você não tem o seu público-alvo definido, você não consegue ter resultados. Isso é simples. Entende? Você precisa ter o seu público-alvo definido. Você precisa. Se você não tem, tem algum problema aí, ok? Então tenha seu público-alvo definido. Porque você vai precisar entender as ferramentas e as estratégias para definir e alcançar esse teu público ideal. Então, se você não tem isso, se você não sabe usar isso, vai ficar difícil, vai ficar complicado. Você precisa entender que isso é sine qua non, é extremamente importante você entender qual é o seu público-alvo, para você traçar as principais ferramentas, saber quais ferramentas você vai usar, quais são as estratégias que você vai utilizar para você conseguir ter resultados, ok? Beleza? O que é um público-alvo? Sara, eu não sei, eu tenho dificuldade, eu não consigo ter clareza em relação a isso. Não sei qual é o meu público-alvo. Não sei. E aí, ai, saiu, peraí. E aí, se eu não sei qual é o meu público-alvo, eu vou ter dificuldade. Eu vou ter dificuldade em estar. Ixi, calma aí que saiu tudo. Se eu não sei qual é o meu público-alvo, eu vou ter dificuldade em estar atraindo as pessoas certas. Então, o que é o seu público-alvo? É as pessoas que você quer atingir. Lembra lá dos 3 P's, né? Quem são as pessoas, né? Como são essas pessoas? E distribui isso dentro dos elementos que compõem aí essa descoberta, né? Essa criação. Qual é a idade, qual é a ocupação, qual é o gênero, qual é o poder aquisitivo. Eu tenho uma aluna que ela fala o seguinte, que ela vai ser psicóloga de artista.
Ela, eu vou ser psicóloga de artista, eu vou ser psicóloga de artista. Ela está trabalhando para isso. Então, tenha isso definido, porque a sua comunicação ela vai precisar estar atrelada a isso. E para isso, você vai precisar, de fato, entender quem é o seu potencial cliente. Dentro disso, você traça aí os objetivos que você precisa atingir, né? Então, direcione as suas estratégias com eficiência e eficácia, ok? Faça isso. Ah, Sara, beleza, eu consegui entender o meu público-alvo e agora como que eu diferencio o meu público-alvo da minha persona? Porque todo mundo acha que é a mesma coisa e não é. Não é. Deixa eu ler aqui vocês. Hum. Sim, eu vou, vocês que estão aqui ao vivo, vocês vão receber sim esse material. Pode ficar tranquilo. Inclusive, vocês vão receber um bônus incrível hoje, tá? Então, o público-alvo, você constrói, ele é mais aberto, ele é. Lembra lá da captação, todo mundo chega ali, né? Ele é mais genericão. Só que a tua persona não. A tua persona ela precisa ser específica, você precisa saber de forma detalhada quem é a tua persona, qual foco ela tem, em que tipo de indivíduo você quer atingir, você quer alcançar, quais são as dores que a sua persona carrega. Percebe que são coisas diferentes? E aí, quando você faz isso, você consegue utilizar estratégias para você. Lembra lá do topo do funil lá? Para você conseguir captar, atrair, se relacionar, né? Reter ali e converter. Quando você tem estratégias definidas, sabendo para quem você fala, com quem você fala e sobre o que você fala, qual o seu objetivo por trás disso, você consegue converter. E aí você tem uma conversão eficiente. Fez sentido? E por que é importante vocês entenderem isso? Por que, que isso é extremamente importante? Porque isso vai fazer você melhorar na sua construção de conteúdo, você vai realizar um tráfego estratégico, né? Fazer tráfego por fazer. Ah, eu vou estar lá impulsionando eternamente. Não, você está jogando dinheiro fora. Não é isso. Então, tenha isso definido e aí você olha para as suas campanhas e aí você constrói campanhas de forma estratégica alinhada ao seu objetivo, né? Tenha isso em mente. Isso vai facilitar a criação de conteúdo, você vai ter um conteúdo mais relevante, mais direto, mais assertivo. Acontece de outras pessoas também começarem a te acompanhar, né? E elas podem, né? E se não, e elas podem adaptar o que você fala para um nicho específico, para um público específico, para a área delas. Fez sentido? E isso vai fazer você aumentar o seu engajamento e a sua conversão. Então, quando você entende qual é o seu produto, qual é o seu serviço, o que você está oferecendo, qual é a transformação que ele promove, você está conseguindo destravar algo importantíssimo na consciência do seu cliente, do seu paciente, de que ele precisa de você. Então, é muito importante você conhecer o seu produto, seu serviço com profundidade. Então, sempre faça aquela pergunta que a gente trabalhou ontem: poxa, eu sou capaz de resolver isso? Os posts que eu estou publicando, eles estão comunicando de fato a minha estratégia, o meu objetivo, o que eu estou querendo por trás? E aí você precisa, dentro dessa construção, sempre destacar quais são os diferenciais e os benefícios dos seus produtos e dos seus serviços e de fazerem isso com você. Por isso que eu falei, gente, não tem problema, né? Eu recebo muitas mensagens assim: ah, Sara, fulano está te copiando. Não tem problema nenhum. Né? Até porque não existe nada novo debaixo do céu, né? Eu não estou inventando a roda, não estou. Porém, o jeito que a pessoa vai se comunicar é o jeito dela. O meu jeito de se comunicar é o meu jeito.
Então, não fique preocupada, não fique receosa, receoso de, porque estão pegando a minha ideia. Não, querido, não, não fique assim, não fique, ok? Afinal de contas, você é única, você é único, e a forma que você tem de comunicar o seu trabalho e principalmente de ofertar o seu serviço e o teu produto, de entregar o que você entrega, é só você que pode fazer isso, ninguém mais pode fazer. Né? A IA tá vindo e tudo mais. Amanhã a gente vai falar sobre isso, se eu não me engano. A IA tá vindo, vai dominar. Não vai, porque a IA ela não vai fazer o que você tem que fazer. A IA, ela, apesar da gente chamar ela de inteligência artificial, um spoiler do encontro de amanhã, que se eu não me engano, acho que é sobre ela, apesar da gente chamar de inteligência artificial, ela é um grande banco de dados que, né, ela sabe algumas coisas ali, ela vai trazer informações relevantes, porém, ela não sabe do seu trabalho. Ela não sabe a forma que você trabalha. Ela não sabe as dores, a forma que você acolhe, a forma que você se relaciona. Ela não sabe. Então, você precisa ensinar, educar a inteligência artificial. Por isso que não tenha medo, se posicione. Movimento gera movimento. Para isso, você precisa conhecer o seu produto e o seu serviço, saber de fato quem é você, o que você oferta, qual é a transformação que você promove e o resultado que as pessoas têm ao desenvolver algum produto ou serviço com você. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. E você também que vai assistir essa aula depois, né? Vocês que estão assistindo a gravação, coloque para mim também quais foram os insights que vocês tiveram da aula. Compartilhem aí nos comentários também os pensamentos que vocês tiveram, dúvidas, enfim. Então, um passo importante que a gente faz para conseguir ter, né, captar pacientes, atrair pacientes e clientes, você precisa também estudar o mercado. Eu preciso fazer pesquisa? Precisa. Você precisa fazer pesquisa de preço. Você precisa fazer pesquisa de produtos e serviços que são oferecidos na sua redondeza. Você precisa fazer pesquisa sobre o que os seus potenciais clientes e pacientes estão buscando, estão querendo. Por isso que eu falei, o seu trabalho é muito mais no off do que no on, entendeu? Não é só ficar, porque é muito simples pegar o celular e ficar fazendo 1000 stories, né? Não é isso, gente, não é isso. Eu achei engraçado aqui. É bem, é bem isso, entende? Então lembre-se disso. Pelo amor de Deus, você precisa fazer pesquisa. Você vai fazer um trabalho muito mais no off do que no on. Entende? Então você sabe quais são as expectativas que o seu público tem em relação ao seu produto? Você validou o seu produto? E isso é importante. Porque senão você vai ser aquela eterna profissional, aquele eterno profissional que produz, produz, cria, 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 tá sempre com um produto novo, mas que nunca vendeu nada, nunca teve retorno, porque você nunca validou. Você não sabe se funciona ou se não funciona. Você não sabe se é o que o seu público quer ou não. Sei que é difícil ouvir isso, eu sei que é cruel, mas é real, tá? Então, como é o ambiente em que a sua marca está inserida atualmente? Como é isso? Não, eu só quero atender presencial, não vou atender no digital. Ok, tudo bem, não tem problema nenhum, não estou aqui para converter ninguém. Saia do presencial e fique no digital. Não, pelo contrário, o presencial é extremamente importante também, mas o digital também. Então, assim, amplie a possibilidade que você tem, traga qualidade de vida para a sua vida. Você trabalhando também no digital, você também tem uma qualidade de vida absurda, você potencializa tantas outras coisas. E outra, você se conecta, você rompe
A questão das quatro paredes. Você pode se comunicar com pessoas de outros países. Você pode ter pacientes de outros países. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Eu acho incrível quando eu estou atendendo alguns pacientes que não são do Brasil, sabe? Eu fico, caramba, quando que eu ia pensar que isso poderia acontecer se não fosse com o digital? Nunca. Entende? Então, permita-se, sabe? Olhe para o digital também com carinho. Quais táticas têm funcionado para as marcas que os seus concorrentes usam? Né? Então, ai, Sara, que isso? Não, querido, sim, você vai ter que fazer pesquisa. Você vai ter que fazer pesquisa. Lembra que eu falei? Nada foi. A gente não inventa a roda. Não existe nada novo embaixo da terra, né? Então, debaixo do céu, quer dizer. Então, você não vai inventar um produto ultra mega power inovador. Não, não vai. Não vai. O que é novo é a sua forma de comunicar, porque é você. Mas você pode adaptar, você pode. Eu não estou dizendo para você plagiar, porque isso é crime. Mas você pode espelhar, você pode olhar e ver, poxa, eu estou percebendo que existe mulheres que estão com sofrimento de luto e eu queria fazer um trabalho sobre isso. Poxa, então eu vou, acho que, fazer uma roda de conversa. Vou, de tempos em tempos, preparar um workshop para trabalhar isso. Consegue entender? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? E aí, quando você realiza essas pesquisas, você está usando, você precisa usar ferramentas para você conseguir visualizar essas tendências e aplicar também dentro da sua estratégia. Então, você tem que observar as tendências de comportamentos. Não é para você seguir modinha, é você apenas observar. Por exemplo, há um tempo atrás, não muito, né, mas há poucas semanas atrás, saiu noticiários, em vários noticiários, a questão do boom do bebê reborn. Então, vocês lembram? Ainda se fala, né? Perfeito. Então, caramba, isso faz sentido, né? Comunica alguma coisa com o meu nicho, com o que eu trabalho? Ah, comunica, cara, perfeito. Cai em cima e cria conteúdo em cima disso. Ah, não comunica, mas eu gostaria de fazer um posicionamento enquanto psicóloga, enquanto profissional. Caramba, cai em cima disso. Se posicione. Afinal de contas, esse é o seu papel. Tá fazendo sentido? O porquê das pesquisas? O porquê do offline? É importante. Gente, offline tem trabalho, não é só ficar atendendo, não, porque tem tem alunos que fazem isso, sabe? Que, não, o offline é só atendimento. Eu só tô sentar no Instagram, por exemplo, só fazendo atendimento. Ó, isso aqui que eu tô fazendo com vocês agora, essa hora, é offline. Depois ele vai para o online, mas aqui a gente está vivendo real, um tempo real, mas totalmente offline em relação à exposição, entende? Depois que ele vai subir, com a estratégia que ele precisa ter. E aí, quando você realizar essas pesquisas, faça formulários, use e abuse de enquetes, porque essas ferramentas vão te dar informações valiosíssimas sobre o seu público. Ah, Sara, mas eu faço e ninguém responde. Continue, continue, continue. Musiquinha da Dory na cabeça do filme Procurando Nemo. Continue a nadar. Continue a nadar, um dia de cada vez. É essa constância que vai fazer você ser vista como referência, como autoridade e principalmente fazer as pessoas entenderem o movimento que você está fazendo. Porque quanto mais você fala sobre, mais as pessoas vão entender que você domina esse tipo de assunto. E quando eu falo domino, gente, eu não falo que você tem que bater no pé, eu sei tudo. Não, porque a gente não sabe tudo, né? A gente está em constante aprendizado. Mas é importante você saber até onde você sabe, né? O que você sabe e você compartilhar. E quando não souber, fala, caramba, eu não sei isso.
vou pesquisar, depois eu trago essa informação. Mas é extremamente importante. Tá fazendo sentido? Daqui você consegue construir produtos, serviços. É das enquetes, são dos formulários. E as redes sociais, elas trazem assim um pouco de como os seus seguidores, de como os seus potenciais clientes estão dentro do produto e do serviço que você quer oferecer. Porque cada rede social vai funcionar de uma forma em relação a você oferecer e ofertar o seu produto e o seu serviço. Tá fazendo sentido? Gente, eu tô entregando ouro aqui para vocês. Vocês não têm ideia, assim, Isso aqui tem coisa que eu trabalho só no off, só na mentoria. E vocês estão recebendo isso na maratona. Imagina na mentoria VIP PC Destemida. Imagina. Então você precisa segmentar o seu público. Você pode definir subgrupos. Você pode ver qual é a necessidade de cada um. Por exemplo, né? Eu tenho o trabalho voltado para psicólogos, mas eu tenho outras mentorias em que empreendedoras, mulheres empreendedoras também são mentoradas por mim para se posicionarem, para conseguir crescer, para conseguir alcançar resultados, para ter clientes, até pacientes, porque tem profissionais de outras áreas também. Então você consegue entender que você não precisa, afinal de contas, o teu perfil é aberto, certo? Então, vê qual é a necessidade do seu público. Eu, há um tempo atrás, recebi uma mensagem muito fofa de um seguidor perguntando se eu ensinava, e ele não é da área de psicologia, entende? Então, não tenha medo de colocar a sua voz no mundo. Fale, fale, fale. Sempre, sempre. O que você faz, para quem você faz, como é. Então, atualize o seu público constantemente, porque sempre vai estar chegando gente nova. O crescimento orgânico, ele possibilita isso, né? Através dos compartilhamentos, através do próprio encaminhamento que o algoritmo faz, o próprio algoritmo entrega. Então, vira e mexe, atualiza. Uma dica que eu dou, deixa sempre um post fixo lá de quem sou eu, porque a pessoa chegou ali, ela vai bater, ela vai saber quem é você. Ali tem algumas informações importantes. Então, é extremamente relevante e importante isso. Semana retrasada, atendi uma paciente nova e ela veio, né, através de uma indicação. E dessa indicação foi muito engraçado porque ela foi me ver, óbvio, né? Nas redes sociais. E aí, quando ela chegou nas redes sociais, eu achei tão fofa, assim, que ela me mandou uma mensagem muito bonita falando de, nossa, a sua história é incrível, eu vi lá o milagre que você viveu, eu vi quem é você, nossa, me impactou muito. Eu quero muito te conhecer. A gente faz a sessão online e isso porque tem um post lá fixo que compartilho isso. Então, aproxime as pessoas, deixe as pessoas saberem quem é você, o que você faz, né? Eu costumo brincar, eu falo muito isso, principalmente na mentoria, né? Que os meus seguidores, eles têm a sensação de que eles me conhecem assim 100%, sabem tudo da minha vida, 100% de tudo da minha vida. E não chega nem a 1% o que eu compartilho. Por quê? Cada conteúdo que você compartilha precisa ser alinhado à sua estratégia, né? Tudo que a gente falou do início. Qual é a finalidade? Qual é o nicho que você atende? Qual a sua comunicação? Ela precisa ter uma estratégia clara. Então, tudo que você comunica precisa estar voltado para o que você faz, para o que você acredita. Eu ensino isso, inclusive, na mentoria, né? A gente desmembra em 3 partes essa questão da comunicação, né? Que tem as partes que você
entrega esse conteúdo de forma brilhante, né? Eu chamo de temão, tema e teminha, né? Que é importante você construir isso, porque isso gera um impacto, assim, uma conexão tão legal com o seu potencial cliente, com o seu potencial paciente. Isso aproxima. Então, atualize sempre o seu público. E se você ficou com alguma dúvida, você depois me mande um direct. Vocês estão aqui não, né? A gente vai continuar por aqui. Mas é importante você se posicionar, você saber, você falar de fato o que você acredita, sabe? Você se posicionar de forma estratégica. E se você aplicar esse funil que funciona de forma assim excelente no orgânico, você vai ter resultados. E para você que ficou aqui comigo até agora, que vai iniciar aí a sua labuta, né? Vai iniciar a sua rotina aí com atendimentos, com criação de conteúdo, você vai receber um bônus incrível, que é uma planilha com funil orgânico. E eu tô entregando para vocês, gente. Eu tô entregando ouro. Eu tô entregando para vocês essa planilha com funil orgânico que vem com calendário, vem com checklist e tem vários modelos de ações diárias para você aplicar no seu dia a dia, que vai fazer você ter resultados, que vai fazer chegar mensagens no direct e mensagens no WhatsApp, que vai fazer você se apaixonar pela psicologia, pela área clínica e entender que, caramba, como eu não sabia disso antes? É uma pergunta que eu me faço constantemente desde que eu vim para esse universo, para esse mundo digital, ok? Ai, obrigada, obrigada. Obrigada, meu amor. Também foi, olha, coraçãozinho. Amei estar com vocês. Foi incrível, é sempre incrível, né? E para você que ficou até aqui, né? Escreva aí no comentário, vamos cocriar isso, né? Se você quer aplicar esse funil que você vai receber, que tá assim incrível, é uma ferramenta incrível. E se você quer ampliar seus resultados, viver da psicologia, coloca eu vou agir aqui nos comentários, na mensagem. E você também, né, que vai assistir depois essa aula, que depois eu vou subir, vou liberar ela para o pessoal que não pode estar aqui ao vivo junto com a gente, mas que escolheu, né, aplicar tudo isso que foi ensinado hoje. Coloque aí. Eu vou agir. Então, bora agir que amanhã temos mais uma aula incrível, porque amanhã eu vou ensinar IA para psicólogas. Então, venham comigo, que eu vou te mostrar amanhã como criar conteúdos em 10 minutos sem violar a ética e conteúdo estratégico, é claro. Conteúdo sabendo, né, o que você faz, sabendo qual é o teu público-alvo, ok? Não é só chegar e, vou criar. Não, tá bom? Então, olha, amei estar com você. A gente se encontra amanhã no mesmo bate-canal, no mesmo horário. Permitam-se e vambora. Vambora fazer, porque só consegue quem faz. E permitam-se a viver o propósito, um dia de cada vez. Beijo e até amanhã, gente. Tchau, tchau.